grande. É um orgulho que a gente tem e tá todo mundo aqui, tipo, cheio, o evento cheio, é uma emoção enorme. Bom, quando essa roda gira, essa roda menor do dínamo gira junto com ela, junto com isso nós temos alguns ímãs aqui dentro que vão fazer o fluxo magnético variar dentro de algumas bobinas, conseguindo gerar energia para carregar o celular. Para você fazer pesquisas de imagem. Então você vem aqui e pesquisa por alguma palavra, por exemplo, flamingo, alguma coisa. E aí quando você colocar para pesquisar, ele vai te retornar a imagem de uma forma um pouquinho diferente. Então vamos colocar aqui para pesquisar e ele vai abrir a câmera. Então você vem aqui e coloca o marcador e ele substitui pela sua pesquisa. O Cauep ele é focado no pequeno produtor, que foi aquele que a gente chegou na conclusão de que precisava mais de tecnologia e era o que tinha menos acesso. O que o Cauep faz? Ele tem um controle geral das receitas dele, ele tem o controle geral das receitas e dos gastos em tempo real, e o mais legal é que ele tem esse controle a partir da voz. Hoje gastei R$300 com alimentação. Bom, então aqui o nosso app pegou, como eu falei, gastei uma despesa, valor R$300, a data hoje e o tipo alimentação. Bom, basicamente isso. Além disso, o que a gente queria? A gente queria que o pequeno produtor tivesse um pouco mais de acesso à produção de leite dele, então muito mais minucioso para saber qual vaca, quanto cada vaca produziu. A gente produziu esse pequeno dispositivo daqui. O que ele faz? Imagina que ele tem um balde, que aqui é o nosso copo que está simulando, e ele tem esse pequeno sensor, esse sensor de volume, de nível, então ele detecta mais ou menos com água ou com leite. Então imagina que aqui é o 0 ml e aqui é, sei lá, 1 litro. Então a gente joga ele aqui, e aí aqui tem esse detector, peraí, deixa eu puxar para cá. Imagina que cada vaca tem essa tag, então essa tag você coloca quando você recolheu o leite dessa vaca, e aí quando ele der... Pode aí, Fred. Bate aí. Baixinho. Aí ele atualiza em tempo real aqui, então tá vendo? Cada hora que eu coloco um volume aqui, ele joga aqui. E aí no fim do dia ele tem mais ou menos o quanto ele produziu para cada vaca, para ele poder ter um pouco mais de controle de toda a produção dele. Bom, com essa solução a gente acabou ganhando o primeiro lugar. Essa competição ocorreu no fim de 2017 e foi muito legal, a gente conseguiu representar o INSPER muito bem, acabamos levando o prêmio e foi muito legal, foi uma experiência bastante bacana para nós, 5 alunos da cidade grande. Nós resolvemos descobrir como podemos melhorar a eficiência de uma turbina eólica, como deixar melhor nosso dia a dia. Nós nos baseamos na geometria do avião. Baseando nessa pequena asa que aumenta a eficiência dos aviões, nós aplicamos o mesmo tipo de ideia para a nossa turbina. Quando a gente colocou isso para a nossa pá e fizemos diversos testes usando softwares de alto desempenho aqui do INSPER, nosso túnel de vento, dentre outras coisas, nós chegamos em um aumento de eficiência de 2%. Isso é uma melhora absurda dentro do campo da energia eólica, onde o máximo já conquistado por outras empresas foi de 15%. E depois que a gente acabou o projeto, para deixar mais intuitivo para as pessoas, a gente trouxe o projeto para o mundo da realidade virtual. Na realidade virtual, a gente conseguia deixar mais tátil para as pessoas que não entendiam, que não queriam ver os gráficos, não entendiam tanto do que significava integral de superfície de pressão, para encontrar a força, para deixar mais visual. E nesse sistema de realidade virtual, você pode soltar partículas no campo vetorial que a gente encontra na simulação, para conseguir visualizar qual vai ser o caminho que o ar vai percorrer, supondo que ele começou em um ponto. Esse aqui é o nosso protótipo de skate voador que a gente fez para a disciplina de eletromagnetismo. Como que funciona? Dentro de cada circunferência rosa presente aqui no nosso protótipo, a gente tem 8 ímãs dispostos numa configuração especial para que o campo embaixo do nosso protótipo seja o mais concentrado possível. Então, a cada intervalo de ímã, a gente gira eles em 90 graus. Então, por exemplo, a gente tem primeiro um ímã com o norte virado para cima, depois a gente gira 90 graus, próximo 90 graus, e por aí vai até completar uma volta com os 8 ímãs. Isso faz, então, que o campo magnético seja muito concentrado na parte de baixo. Isso é importante porque, na hora que a gente começa a girar os motores, vai ser gerada uma corrente induzida nessa placa metálica, e depois dessa corrente induzida gera um campo magnético induzido na placa metálica, contrário ao campo magnético dos ímãs.
Ou seja, é como se você tem dois campos opostos, é como se você tivesse dois campos iguais, é como se você tivesse dois polos iguais de um ímã tentando juntar. Você não consegue, o norte com o norte eles vão se repelir. Então com dois campos magnéticos iguais, você vai ter uma repulsão entre a placa e o nosso protótipo. Isso vai fazer com que o nosso protótipo levite. Agora então a gente vai demonstrar como funciona o nosso protótipo.